quando a gente fala de país de origem, né, cidade natal, quando a gente fala do lugar onde nós nascemos, de alguma forma isso está conectado à informação da mãe, né? Por isso que a gente fala a nossa língua materna, a gente até usa esse termo, né, o nosso idioma materno. Por quê? Porque sistemicamente tem essa simbologia. E aí o que acontece? Hoje a gente está num movimento muito grande de pessoas buscarem essa dupla cidadania, né? Buscarem ter uma outra cidadania, que mostra o quanto que elas também fazem parte de um outro país, muito por conta de resgates de antepassados, né? Que perderam de alguma forma o seu direito ou que saíram da sua terra natal, a sua terra mãe, por alguma situação, por algum problema muito sério, seja por conta de guerra, seja por conta de fome, e que tem a ver com sobrevivência. Então, aquela terra da qual eu saí, por exemplo, a Itália, né? Eu saí porque a minha vida corria risco, né? Naquele lugar. Ou porque eu estava passando fome, ou seja, de alguma forma a vida não estava seguindo naquele momento, né? Não tinha a oportunidade de seguir, nem para mim, nem para os meus descendentes. Então, o que acontece? O movimento de eu ir para um outro lugar, para uma outra terra, onde essa outra terra vai me nutrir e vai me dar todo o suporte para que a vida continue, seja a minha ou dos meus descendentes. Só que o que acontece? Muitas das vezes essa transição foi cheia de dor, de trauma, né? E esse vínculo entre a terra natal e a nova terra, ele fica um pouco, como é que eu posso dizer, desconectado. É como se eu não tivesse plena autorização de me de fincar meus pés, de estar aqui nessa terra. Nem eu, nem os meus descendentes. Então, muitas vezes a gente sente como descendente essa falta de conexão com o lugar onde a gente nasceu, né? Então, a gente ouve os jovens, enfim, essas pessoas que buscam essa cidadania, relatando que parece que aqui não é o lugar deles, que eles gostariam de ir para um outro lugar, né? Por quê? Porque essa é uma saudade ou uma informação que provavelmente os nossos ancestrais, ou melhor dizendo, aquela pessoa que veio, sentia, né? Muitos tiveram que negar a sua língua, muitos tiveram que negar inclusive o seu sobrenome. Se a gente for olhar na história aí do Brasil, dessa galera que veio de fora, teve um monte de gente que teve que criar novos nomes, não é verdade? Se você olhar aí os Silvas da vida, os Souzas, né, nasceram dessa mudança de nome, porque eles não poderiam naquela época assumir quem eles eram. Então, não só a terra teve que ter sido deixada para trás, mas também o seu nome, né, que é a conexão com a tua raiz sistêmica de lá, e também a sua língua. E hoje a gente tem, né, se a gente parar pra pensar, a gente tem tanta dificuldade de aprender um idioma, né? Às vezes a gente até aprende, fica anos estudando e parece que tem um negócio que trava a gente de falar, já viu? Como é comum as pessoas falarem, mas eu estudei isso durante tanto tempo, aí chega a hora da prática, né? Quando você se encontra com um estrangeiro para conversar, o que acontece? Ai, tô travada, parece que eu não consigo falar. Então, existem múltiplas informações aí que atuam nesse processo da cidadania. E aí, quando você vai lá para a tua terra, origem dos teus ancestrais, faz todo esse resgate, de certa forma você pode estar liberado a partir de agora para você fincar os teus pés de vez aqui no Brasil, né? Pegando nossa terra como exemplo, e a partir daí usufruir de tudo que ela pode te oferecer para que a vida também continue a partir de agora. Então, esse é um bom movimento de se fazer quando você tem, assim, essa compreensão de que parte sua que está fazendo essa busca da cidadania, ela está fazendo em conexão com esses ancestrais.
E não é raro de ouvir falar, né, de pessoas que conseguiram a cidadania, terem ido para a terra dos seus ancestrais, terem vivenciado situações bem desconfortáveis, terem voltado ainda mais conectados com o Brasil. Né? Claro que também tem o oposto, você faz sobre isso? Então, e aí também tem o oposto, né? Ou seja, tem também aquela situação onde você vai e você tá tão em casa, que você não quer mais voltar. E aí a grande pergunta é, o quanto desse desejo realmente é meu? A partir do momento que a gente agora tá aprendendo, né? Dentro da filosofia da constelação, que dentro do meu corpo vivem muitas pessoas, né? Que essas células que constituem meu corpo têm a ver com a quantidade de pessoas das quais eu fui descendendo, o quanto desse desejo de não estar aqui realmente é meu, o quanto dessa sensação de não fazer parte desse país, dessa terra, dessa cidade natal, porque isso também tem a ver com as cidades natais, não só com o país, é de fato meu. E aí, fazendo esse link metafórico com a nossa mãe, como que é o meu vínculo com ela? Né? Como que é essa ligação aqui dentro, né? Porque é muito fácil, as pessoas falam, às vezes, mas eu me dou bem com a minha mãe, a gente não briga. Mas não tem a ver com isso. Né? É bem comum uma pessoa sentar ao teu lado, querer constelar e dizer assim, não, mas a minha relação com a minha mãe é muito boa, muito tranquila, a gente não briga. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a imagem interna que você tem dessa mãe. Porque às vezes você pode não brigar com ela porque simplesmente você é uma pessoa que não gosta de discussão, né? E coloca panos quentes ou engole muitas coisas, aí pode ser uma série de coisas, né? Mas em relação à cidadania, a você ter esse movimento de retorno, né, para sua terra natal, tá sim muito ligado a algum resgate ou lealdade sistêmica, né, como a gente fala aqui na constelação, daquela pessoa que veio de lá, que não teve a permissão de continuar naquela terra por alguma razão. Outra coisa que a gente observa é que, principalmente na época das guerras, onde as pessoas fugiam, né, dos seus países que estavam em guerra justamente para conseguirem ter vida, a gente observou também em algumas constelações, tem vários livros do Bert que falam sobre isso, que é como se a terra que foi abandonada, digamos assim, por esses ancestrais, sentisse uma dor por esse abandono. No momento de dificuldade, você deixou a terra. E aí, o que acontece? É comum de perceber nesses descendentes um movimento interno de não vida, que é movimento, por exemplo, de estados depressivos, da pessoa não conseguir se sustentar financeiramente dentro daquela nova região que ela está morando. E alguns livros o Bert, inclusive, fala que quando você foge, quando você sai do seu país fugido, é como se o lugar novo, né, que você tá chegando para tentar a sua vida, ele não te acolhesse tão bem, assim, digamos. Porque da mesma forma que você rechaçou a sua terra natal, também a sua terra nova vai te rechaçar. É claro que não é só isso, tem N fatores, porque é um processo fenomenológico, né? E um fenômeno tem N fatores que culminam para um evento. Mas são dinâmicas e perguntas interessantes de fazer para si mesmo, né? Quem veio, o que eles sentiram, se foi uma acolhida, se não foi, a forma como eles vieram, se foi fugido ou não teve jeito, eles tiveram que vir para cá mesmo, tá? Então, essa forma de como esses ancestrais vieram é bem importante. Se os ancestrais causaram danos para quem estava aqui, por exemplo, os índios, ou até mesmo os escravos, né? Se de repente os meus ancestrais tiveram escravos, sejam eles índios ou os negros, né? No sentido de causar danos, dar e tomar, na ordem sistêmica. Então, tudo isso vai fazer com que eu não esteja 100% livre para assumir a minha nacionalidade 100%. É como se parte minha precisasse ir lá e fizesse todo esse resgate, tá?